Olá, eu sou Thaís Coelho, advogada e apressada. Tenho como missão, todas as vezes que ligar meu gravador, devolver um pouco da esperança para quem já não tem mais muito ânimo de caminhar. Aqui, nós nos reconhecemos uns nos outros, e nossa missão, enquanto coletivo de apressados, é dar apoio no passo do outro, para que ninguém fique pelo caminho. Quantas semanas eu não consigo abrir meu gravador para conversar com vocês? Mas hoje foi possível, até que enfim. Essas últimas semanas que eu tive foram muito intensas. Eu tive muito trabalho, muito compromisso e, principalmente, aquilo que eu tô estampando no nome desse episódio de hoje. Tive muitos sinais de esperança na minha vida. E desde que eu ouvi o Ariano Suassuna falando sua definição sobre como ele se sente, eu adotei essa como uma definição. Eu realmente me considero uma pessoa muito esperançosa. E o Ariano fala que o otimista é um tolo, o pessimista já é um chato. E que bom mesmo é ser um realista esperançoso, porque ele é capaz de olhar para a realidade que ele vive e imaginar um mundo diferente. E eu tenho isso muito forte dentro de mim, e acredito que é o que me move todos os dias, que me faz levantar da cama e acreditar que muito mais do que fazer um mundo novo possível, é tornar o mundo que eu vivo um sinal de esperança para as outras pessoas e para mim também. E tantas boas notícias aconteceram nesses últimos dias. O Papa Francisco saiu do hospital. Hoje, inclusive, eu vi uma notícia que ele apareceu ao final de uma missa na praça. E eu tô com saúde, graças a Deus. As pessoas ao meu redor, a grande maioria tá com saúde. Eu recebi um convite que talvez foi um dos principais motivos que me fez falar sobre esse tema, que eu fui convidada pela primeira vez na minha vida para ser madrinha de uma criança, do Felipe. Eu e o Giovanni recebemos essa missão tão especial de acompanhar uma criança no amadurecimento da sua fé, pelos trajetos de vida. E isso para mim é algo realmente, assim, de uma grandeza incalculável. Pausa rapidinho aqui no roteiro do episódio, porque eu pensei em uma dinâmica para fazer com você e eu quero te convidar para fazer esse exercício de também ser um realista esperançoso. Realista para você olhar para sua realidade agora e pensar com esperança. O que que existe de sinal de esperança na tua vida hoje? Quer fazer esse exercício agora? Se você quiser, eu vou te dar uma possibilidade para você rascunhar isso, para você ter um norte de como talvez a tua vida tem vários desses sinais e que acabam passando despercebido por você. Pega um papel e uma caneta e desenha nesse papel um círculo. Neste círculo que vai representar um sol, você faz 5 linhas como se fossem os raios desse sol. Agora, em cada uma dessas 5 linhas, procure escrever o que é que tem de sinal de esperança na sua vida. Vamos pensar aqui comigo agora. Eu acabei de falar para vocês que um dos sinais de esperança que eu tenho é ter sido chamada para ser madrinha de uma criança. Mas eu diria que outro sinal de esperança é o trabalho atualmente que eu tenho desenvolvido. Outro sinal de esperança é o projeto de assessoria que eu tenho trabalhado com os jovens da Pastoral da Juventude aqui da minha diocese. Como eu mencionei também, o Papa Francisco sempre funcionou para mim como um sinal de esperança e ele ter vencido esse problema de saúde tão sério também me traz essa confirmação. E por fim, um gigantesco sinal de esperança é o Apressa-te a Viver Bem, esse projeto que, sem dúvidas, me ilumina. E eu gostaria que, se você pudesse, faça também esse exercício de tentar enxergar no seu cotidiano, na vida que você tem hoje, quais são os sinais de esperança que mostram que você já tem essa luz e que talvez nem tinha percebido ainda que todos esses sinais já estão presentes com você. E agora vamos lá, continuando aqui o nosso episódio. É algo muito incrível. E o Felipinho acabou de chegar no mundo, então ver que ele está aqui entre nós e ter essa materialidade da esperança é algo que me desperta muito desejo de viver. E como as crianças têm esse poder de despertar em nós esses sinais da esperança, principalmente divina, aqui no mundo.
Porque muitas vezes a gente olha para a criança e vê ela como aquela página em branco que não tem nenhum defeito ainda nela, e que nós, enquanto adultos, temos a capacidade de colorir todas as páginas que ela tem dessa vida que vai ser começada. E esse é um grande privilégio, poder acompanhar uma criança pelo mundo. E eu fiquei muito feliz. No dia que eu recebi o convite, eu chorei. Depois que eu cheguei em casa, eu olhava o convite, eu chorava. No dia seguinte, eu passei o dia olhando aquele convite, pensando nessa vida que estava chegando e me emocionava com todas as vezes que eu pensei que eu teria esse privilégio de acompanhar uma criança pelo mundo. E esses são sinais de esperança que o mundo vem apontando para mim e que eu sinto eles de uma forma tão forte, irradiando pela minha vida, que eu acho que são sinais que eu não queria guardar só para mim. E eu penso que nós não devemos enxergar a esperança só em uma ponta da vida, lá no começo com uma criança. Eu vejo que é fundamental que nós alimentemos essa nossa esperança em todos os momentos, perceber ela como a nossa companheira de caminhada, como nós todos que estamos aqui nesse aglomerado de apressados. Então, a esperança sendo uma companhia constante para que a gente possa ter um olhar atento para reconhecer ela em todas as coisas. E, sobretudo, nesse episódio, eu tenho 2 histórias muito especiais para compartilhar com vocês, que são sinais de esperança aqui no nosso mundo. Que vida brota do chão árido do sertão? O que é que o fim do mundo pode nos apresentar como um sinal de esperança? O que é que o sertão nordestino esconde que, além dos nossos olhos sudestinos e áridos, são capazes de enxergar? Foi no fim do mundo que o fim de uma vida foi narrada por um dos maiores escritores da língua portuguesa, Graciliano Ramos. Narra a história de um animal que, com sua partida desse mundo, com o fechar dos seus olhos, abre os nossos para revelar aquilo que é a natureza humana. Nós nascemos para amar. E o amor revela a esperança até no mais improvável cenário. Em Vidas Secas, Graciliano tem uma personagem chamada Baleia, que ironicamente é uma cachorra. Só que antes dele escrever essa, que foi a sua maior obra, Graciliano escreveu um conto chamado Baleia. E nessa história, ele mergulha no corpo desse animal, percorrendo os seus últimos momentos de vida, dilacerando as angústias e felicidade que contraditoriamente ocupavam o corpo daquela cadela. E a história, ela é narrada de uma maneira muito comovente e que gira em torno dos últimos momentos da baleia, que fazia parte da vida de uma família sertaneja. E, enfraquecida por uma doença muito grave, a baleia acabou sendo acometida por muitas feridas, ela estava coberta por moscas e estava, assim, à beira da morte. E o dono dela, que se chama Fabiano, acreditava que, diante de tanto sofrimento, apenas sacrificá-la seria possível numa tentativa de aliviar toda a dor que ela estava sentindo e também para proteger a sua família. Então, diante dessa condição desse animal que representava um ente ali para aquela família, né, que realmente era integrado naquele corpo familiar, ele precisa tomar essa decisão de romper com esse sofrimento e de acabar com isso que estava, de alguma maneira, também acabando com a vida da baleia. E olha que contradição, como Graciliano foi perspicaz quando ele fala de uma cachorra magrela que está definhando e ser chamada de baleia.
a contradição de você pensar num animal robusto, tão esbelto, comparado com um cachorro que está nos seus últimos momentos de vida. E o que é a nossa vida senão uma constante contradição entre as coisas que nos cercam? Então, esse é apenas uma das pinceladas que a gente pode fazer para compreender um pouco dos mistérios que estão escondidos nesse conto. O Fabiano, o tutor dessa cadela, da baleia, ele então prepara uma espingarda enquanto a sua esposa, assim a Vitória, se fecha no quarto com os filhos, para proteger eles dessa situação tão difícil que a família vai precisar passar. Mas é necessário, porque era preciso acabar com aquele sofrimento e na região que eles viviam não existiam outras formas de melhorar a vida daquele animal. E a baleia, muito mais do que qualquer outro bicho do lugar onde eles moravam, ela era parte da família, uma companheira das crianças e até mesmo uma cuidadora delas, que brincava, cuidava por onde eles andavam, que pressentia o perigo e tentava trazer proteção para aquelas crianças. E ela percebeu que existia um perigo que estava rondando ela, mas não foi possível fugir do tiro que Fabiana acertou nela. Então, o Fabiano acaba acertando na pata da baleia e com o impacto desse tiro, ela vai passando por vários estágios de dor, de decomposição, de alucinação, marcado por momentos aonde existe a brutalidade e a ternura. A baleia, por mais que seja um animal, o Graciliano traz um tom de humanidade que até mesmo revela muito daquilo que nós seres humanos somos. E a baleia, ela vai, nesses últimos instantes de vida, sentindo cheiros, lembrando dos animais que corriam com ela. Ela se imagina deitada na cozinha, perto do fogo, e vai sonhando com as crianças que brincavam com ela. No começo disso tudo, ela sentia muito ódio pelo Fabiano ter feito isso com ela. Mas conforme o final da sua vida vai chegando, esses sentimentos ruins vão se dissipando dos seus pensamentos. E diante de todo esse contexto, aonde a brutalidade e a ternura encontram um caminho dentro dessa cadela, a baleia acaba tendo uma última visão de mundo, aonde ela é capaz de antecipar de alguma maneira um paraíso canino, onde ela viveria feliz pela eternidade, correndo com os animais que ela gostava de brincar, estando com aquelas crianças que ela gostava de proteger e completamente livre da dor que a machucava naquele momento. Essa história narra um pouco dos laços invisíveis que nós formamos com as pessoas que estão ao nosso redor. E como nessa banalidade que é a vida, desses acontecimentos cotidianos, como nós podemos encontrar pequenos sinais do que são os sonhos que nós temos para a vida que a gente deseja. A baleia, nos seus últimos instantes de vida, pensa sobre aquelas pessoas pelas quais ela empenhava cuidado. E isso revela uma natureza humana muito profunda, porque é realmente aquilo que eu acredito. Eu penso que se doar para alguém é fugir da banalidade da vida, porque você coloca em todas as suas ações um desprendimento total, aonde você não espera nada em troca, além da doação da sua vida em prol daquela pessoa. O escritor Steven Pressfield tem uma frase que eu gosto muito e que pode traduzir um pouco disso que eu quero explicar para vocês, que ele diz que o propósito da nossa vida é empurrar a humanidade, 1 milímetro que seja, à frente do longo caminho que é a nossa volta até Deus. E eu vejo como a baleia, nesses instantes finais da sua vida, empurrava a sua própria vida para aquilo que era o mais divino. Conforme as coisas foram se desorientando na sua cabeça e ela foi se distanciando daquilo que era do mundo, os sentimentos ruins que ela nutria por aquela pessoa que tinha feito, ainda que de forma involuntária, não querendo fazer aquele mal para ela, que foi o Fabiano, ele vai não mais morando dentro dela. E coisas boas vão passando a tomar conta dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E eu acredito que a esperança tem esse lugar na nossa vida.
de nós compreendermos que sim, existem brutalidades, existem coisas ruins, medos, maldades que cercam a nossa vida. Mas nós temos a capacidade de, diante de todas essas dificuldades, transpor cada uma delas com esperança. A baleia traz para nós esse aspecto de sensibilidade da vida humana, aonde mesmo nas formas mais esquecidas, o que a gente mais deseja é existir, sonhar, descansar e amar as pessoas que estão ao nosso redor. Ali naquele momento silencioso, nos seus últimos instantes de vida, é capaz de imaginar, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, todo aquele vislumbre de vida boa que ela teve. Mesmo diante de uma realidade tão difícil, ela foi cercada por pessoas que a amavam muito e que ela também podia demonstrar o seu amor. E esse é um sinal de como a nossa humanidade, em forma de esperança, é capaz de resistir, mesmo em um ambiente completamente árido. Por coincidência, hoje eu gravo esse episódio em um domingo, que é o meu dia preferido dessa semana, e enquanto eu preparava o roteiro desse episódio, eu me lembrei de um senhor que também se chama Domingo. E o seu Domingo é um senhor que sempre foi cliente na mercearia do meu pai. E ele sempre foi uma pessoa presente na minha vida desde pequena. E eventualmente eu lembro de histórias dele que me fazem, sobretudo, retomar a esperança na humanidade. Atualmente, a cidade em que eu moro, ela tem a presença muito grande de imigrantes que vêm de países como o Senegal e o Haiti, o que acabou tornando comum a nossa convivência com pessoas pretas. Só que há 20 anos atrás, um senhor como o seu Domingo era muito raro de se ver. Não era comum nós encontrarmos pessoas da pele tão retinta. E isso acabava causando um contraste muito grande e que muitas vezes, infelizmente, era evidenciado por muitas práticas, que a gente precisa dar um nome, racistas aqui na nossa região. E talvez, eu acredito que a gente não possa tapar nossos olhos, ainda permaneça acontecendo esse tipo de coisa, porque a simples presença de pessoas que também são negras não fazem com que a gente simplesmente entenda que o racismo existe, que isso é um crime que precisa ser combatido. Mas imaginem a dureza que era ser o seu Domingo em um mundo ainda mais retrógrado do que nós temos o atual. E o seu Domingo, ele é um cara muito simples, muito caboclo. Ele junta latinha, vende batata, abóbora e várias coisas que vêm da terra. E eu me lembro dele passando na mercearia dos meus pais, depois de dias intensos de trabalho, e ele sempre se mostrava uma pessoa muito amável e principalmente trabalhadora. Até mesmo hoje, que ele já é uma pessoa idosa, de idade avançada, eu sempre encontro ele por aí trabalhando com enxada na mão ou vendendo também os produtos que a terra dá. E essa história que eu vou contar para vocês, ela aconteceu há mais ou menos uns 20 anos, então faz muito tempo. E quando ela aconteceu, era apenas mais um dos dias comuns que o seu Domingo passava na mercearia dos meus pais para comprar miúdos. Se você nunca ouviu falar disso, miúdos é uma espécie de subproduto das carnes dos animais. Ele comprava especialmente os miúdos que sobravam da carne que meus pais assavam. Meus pais assavam frango aos domingos e sobravam muitos miúdos que depois eles vendiam para as pessoas que tinham interesse. E o seu Domingo, até pela condição financeira que ele tinha, esse era um tipo de produto que ele acabava comprando bastante. E em um desses dias que ele passava pela mercearia, ele chegou para os meus pais, pediu para que eles separassem alguns miúdos e eles pesaram e entregaram, e o seu Domingo foi para casa com a sua sacolinha de miúdos. Acontece que quando ele chegou em casa e abriu aquela sacola, ele se deu conta que os meus pais não tinham entregado miúdos para ele. Ao invés disso, eles tinham entregado carne de porco. E naquele mesmo dia, o seu Domingo pegou a carne de porco que estava na casa dele e foi até um mercadinho próximo, aonde ele morava.
e ele pediu para que pesassem aquela carne e ele anotou o peso dela. Com essa informação nas mãos, o seu domingo voltou para a mercearia dos meus pais, que não é tão próximo da casa dele, isso levava pelo menos uma meia hora para ele fazer esse deslocamento de ir e voltar. Acredito que até mais, considerando que tem a ida e a volta, mas ele fez questão de, com essa informação nas mãos, voltar na mercearia e falar para os meus pais que, na verdade, eles não tinham entregado para ele o miúdo, que ele tinha recebido carne de porco e que o peso da carne era aquele que ele foi conferir no mercado e que ele queria que os meus pais dessem para ele qual que era o valor correto para que ele fizesse o pagamento daquele produto que ele tinha levado para casa por engano. E hoje, em um mundo aonde o tigrinho e tantos outros jogos que, embora legalizados, são completamente imorais, eu penso como pessoas como o Seu Domingos são raras. E eu acho impressionante, principalmente, como a nossa cultura tende a pensar que heróis, grandes pessoas, têm um fenótipo muito bem especificado, que em geral são pessoas brancas, fortes, famosas, ricas, e acaba que todo mundo, em um contexto social, acaba sabendo muito da vida dessas pessoas que são grandes famosos e tidos muitas vezes como heróis, mas que deveras às vezes têm vidas completamente medíocres e que sequer valeriam ter tanta fama. Mas eu gosto de cultivar esse tipo de ídolo, que nunca saiu no jornal. Essa atitude que o Seu Domingo teve com os meus pais, de ter todo esse esforço, de fazer aquilo que era certo, agir com honestidade, infelizmente nunca vai ser noticiada. E eu acredito que são essas as pessoas que verdadeiramente merecem ser os nossos heróis, os nossos ídolos, as nossas referências e que nós devemos falar delas para outras pessoas também. Porque por mais que a mercearia dos meus pais seja apenas uma simples mercearia no Jardim Bressan, na cidade de Toledo, que faz parte do interior do Paraná, de uma cidade muito pequena e de uma região muito simples, dentro daquele pequeno espaço já pisaram pessoas e seres humanos que são da maior escala de grandeza que eu já pude conhecer e que eu tive a oportunidade de cruzar minha vida com a vida delas. Por sorte, hoje eu tenho um podcast e que eu posso falar das grandezas da vida dessas pessoas que para tanto são vistos como pequenas. E eu penso, sobretudo, que são essas coisas, essas miudezas, delicadezas, aquilo que está nas entrelinhas da vida dessas pessoas boas e honestas que agem pelo bem sem nenhuma garantia que vão receber algo em troca, que é o que soletra para minha vida esperança. Escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isto, quando te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Suarei meu corpo, que o sol queimará. Minhas mãos ficarão calejadas. Meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meus ouvidos ouvirão mais. Meus olhos verão o que antes não viam, enquanto esperarei por ti. Não te esperarei na pura espera, porque o meu tempo de espera é um tempo de que fazer. Desconfiarei daqueles que virão dizer-me em voz baixa e precavidos: é perigoso agir, é perigoso falar, é perigoso andar. É perigoso esperar na forma em que esperas, porque esses recusam a alegria de tua chegada. Desconfiarei também daqueles que virão dizer-me com palavras fáceis que já chegaste, porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, antes te denunciam. Esperarei preparando a tua chegada, como um jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Paulo Freire fala sobre
esperança nesse trecho. E esperança é o que ele também nos ensina, que é verbo, que é esperançar. Levantar, ir atrás, construir, não desistir. Esperança é levar adiante, é se juntar com o outro e fazer de outro modo aquilo que a gente acredita que talvez não tem mais como fazer diferente. Eu sei que os perigos que rondam o mundo podem me encontrar e eventualmente eles vão me achar. Eu sei que a tristeza também vai ser uma realidade que vai me encontrar em muitas ocasiões, e somente um tolo acredita que a vida é feita somente de coisas boas. O bem, ele somente existe porque eu reconheço e já experimentei aquilo que é mal. Então, eu consigo entender que coisas são boas porque existe esse outro contraponto. Sei também que existem pessoas ruins no mundo, mas eu prefiro exaltar e prestar atenção em vidas como a do seu Domingo, que viverão eternamente no anonimato, mas que podem ser lembradas como herói para quem os conheceu. Eu sei que não vai existir nenhuma garantia que vai me impedir de sofrer tanto quanto a baleia sofreu na história, mas assim como ela, eu escolho lembrar de todos os sinais de amor que marcaram a minha jornada. Eu não tenho e nem quero ter compromisso com a desilusão, porque todos os dias eu saio de casa de mãos dadas com a esperança, e quando eu tô com ela, eu sei que não tem o que temer. E se por acaso, se algum momento ela se esconder, e às vezes ela realmente se esconde de mim, eu sei que eu vou encontrar ela. E eu vou buscar ela nas entrelinhas, nas evidências, no silêncio. Eu vejo a esperança e entendo ela como um feixe de luz, aquele sol que a gente desenhou no começo do episódio. E eu sei que quanto mais escura é a noite, mais próxima é a aurora. E que nenhuma noite é longa a ponto de fazer com que eu me esqueça da alegria que vem da aurora, que para mim é uma forma de inaugurar a esperança. A cada dia eu empurro a minha vida 1 milímetro mais perto daquilo que é bom, de onde emana essa luz que eu enxergo a esperança e que eu ouso chamar de Deus.